A paz, amados, que Deus abençoe cada um de vocês. Estou feliz por compartilhar com vocês mais esse vídeo, né? E espero que todos vocês venham crer no que for falado nessa noite, no que for ensinado, sabendo eu que todas as pessoas têm liberdade de crer ou não, tem a liberdade de expressão, né? E eu fico feliz por você ter essa liberdade. Mas eu, como magistrado de Deus, eu tenho por obrigação a pregar. Então, se você não acredita, eu sei que você vai respeitar, com certeza, a palavra do Senhor, não é verdade? Se você não crê. E se você crê, você vai conhecer um pouco mais. E talvez você que não crê, possa ser que a partir de hoje venha a crer, né? Por mais alguns detalhes apresentados através das Escrituras, para que você tenha um encontro profundo com Deus. Essas coisas são muito pessoais. Por isso, eu sou apenas uma pessoa levantada por Deus para acender aquela faísca, a faísca da fé, para que as pessoas possam estar buscando mais a Deus, buscando a sua salvação. E é esse o meu interesse. O meu único interesse é que você venha crer, que você venha buscar mais intimamente a Deus dentro da tua congregação, se você já congregar. Você que não congrega, né? Que você que não é ainda um cristão ou um evangélico, que você tenha a oportunidade de encontrar um local para que você venha ter esse encontro com Deus genuíno, né? De uma entrega profunda, através da verdade, através da pessoa de Cristo. E é esse o meu propósito, o propósito desses vídeos, né? Fico muito feliz por compartilhar, mais uma vez eu digo, com cada um de vocês, entendendo que cada um tem sua liberdade para crer ou não, né? E de maneira que eu vou estar falando nessa noite acerca da Páscoa, e para que você compreenda, porque a maioria das pessoas falam da Páscoa e muitas delas até pecam e blasfemam sem ter entendimento, sem ter conhecimento, de uma maneira, a grande maioria inocentemente, uma outra maioria sabendo, mas como é pouco falado, como é pouco explorado o tema, muitas vezes a pessoa não consegue exercer uma fé profunda e um temor no seu interior para que venha respeitar alguns detalhes, né, que nos é apresentado pelo livro sagrado. Então eu quero falar para você, em poucas palavras, resumindo, acerca da Páscoa, né, que foi uma ordenança do Antigo Testamento no período que o povo saiu do Egito, né, sob o comando de Moisés. Então vamos ler em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Muito importante você gravar isso no coração. Um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E tomarão do sangue, depois de sacrificar o cordeiro, tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então tinha o pão, né? Pão asmos, que era sem fermento, e ervas amargas, né? Para que ele comesse. Então esses eram os elementos da Páscoa do Senhor, que era um mandamento para o povo de Deus na época.
Então, os elementos eram o quê? O cordeiro assado, que simbolizava Jesus, o sangue nos umbrais, que foi colocado o sangue, que é o sangue que nos purifica de todo o pecado, que nos protege dos ataques malignos do destruidor. O pães asmos, sem fermento, que simboliza a palavra de Deus, não é? Em Salmos 138, versículo 2, diz que é tão importante a palavra do Senhor que ele diz que ele colocou acima do seu nome. Salmos 138, versículo 2. E em João, do capítulo 6, ao versículo 48 e 57, Jesus fala ali acerca de ele ser, né, esclarecendo para o povo, para os discípulos, para os ouvintes ali que estavam ao seu lado, que ele era o pão da vida. Então, pão sem fermento, porque nem sempre Jesus, ou o próprio Pai, né, o nosso Deus, falou só coisas agradáveis às pessoas. Tem muito mandamento que é preciso de um esforço, que é preciso de ousadia para que a gente cumpra em nossas vidas para a obediência ao Pai. De maneira que os elementos eram o cordeiro, o sangue, o pães asmos e as ervas amargas, né? Em João capítulo 2, nós vamos dar continuidade para entender melhor. No versículo 13 diz assim: estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então Jesus, ele festejava, durante toda a sua vida ele festejou a Páscoa, né? A maneira de como Deus tinha ordenado, da mesma maneira que Deus tinha ordenado. Então ele festejava, e ele desceu para Jerusalém para festejar a Páscoa, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, fazendo negociatas ali, no período da Páscoa, e ainda mais no templo. E tendo feito um azorrague, que é tipo uma cinta feita de cordéis, de corda, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Então ele escandalizou mesmo, para santificar o povo, para santificar a Páscoa, para santificar a festa, não é? Para santificar o nome santo do Senhor, né? E depois ele disse aos que vendiam pombo: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então Jesus, ele se santificava para passar essa semana da festa da Páscoa, santificado, entregando-se com seriedade a Deus, né? Porque o pão sem fermento significa a palavra do Senhor clara, verdadeira, sem muitos enfeites, sem esconder muita coisa, sem esconder nada, aliás, e para que as pessoas entendam verdadeiramente com maior clareza. E nem sempre é agradável entender algumas coisas que Deus passa, para que a gente venha compreender as coisas espirituais. Nem sempre, nem tudo é agradável. Por isso as ervas amargas também, que simbolizavam o tempo que eles passaram no Egito, o tempo de opróbrio, de perseguições, o tempo que eles foram massacrados, escravizados, né? Que eles estavam cativos ali no Egito, né? Então, aquelas ervas amargas, para justamente para que eles pudessem lembrar desse dia, desse tempo, desse período. E passaram a festejar assim. Moisés festejava assim, e Jesus também festejava. Em Mateus capítulo 26, a gente pode estar vendo, Mateus 26, o seguinte, que Jesus ele se preocupou em fazer a introdução da Páscoa para a ceia do Senhor, né? Então, a Páscoa, as pessoas têm liberdade de
de celebrar, porque não está claro na Bíblia, não tem um lugar na Bíblia, pelo menos que eu conheça, que é proibido celebrar a Páscoa, desde que seja como uma festa cristã, para se santificar, para lembrar de Cristo, para lembrar do seu sacrifício, mas não como um mandamento. Já o mandamento, a festa que Deus determinou para a nova aliança, é a ceia do Senhor, cujos elementos são o vinho e o pão, né? E Jesus fez a introdução desse tempo a um novo tempo. A gente vê em Hebreus capítulo 11, que diz assim: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, de maneira que não é pelo seu nascimento, não é por qualquer outra coisa, mas é pela sua carne, pelo seu sacrifício que nós adentramos no santuário do Senhor, né? Então, ele se preocupou em fazer essa introdução de um tempo para um novo tempo, e nós vemos isso aí em Mateus capítulo 26, versículo 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus já estava celebrando, tinha mandado o seu discípulo organizar um quarto de um amigo, né, preparar para a Páscoa. Então eles estavam já celebrando a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Então o elemento pão é o corpo de Cristo, que você pode ter isso como fé, não é sacrificar Jesus em toda vez que você for cultuar, não é questão de fé, que toda vez que você vai comer o pão, você se alimenta do corpo de Cristo, ou mesmo do simbolismo. Isso vai de pessoa para pessoa. O mais importante é a gente estar entendendo o significado do pão. E continuando, ele disse: e tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Derramado por muitos, né? Derramado por muitos para a remissão do pecado. Olha só, vejam só. Então, em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, nós vimos que nós temos que ter ousadia a entrar no santuário de Deus pelo seu sangue e pela sua carne, pelo novo e vivo caminho, é o Novo Testamento, aproveitando coisas ainda do Antigo Testamento, né? O escriba que agrada a Deus é aquele que tira do seu tesouro, do baú onde está o seu tesouro, coisas velhas e coisas novas, não é verdade? Mas desde que as velhas, elas não interrompam, elas não encubram a verdade das novas, a verdade que já faz parte de um novo tempo. E para que houvesse realmente santidade também na ceia, Jesus ministrou ao seu discípulo, e o apóstolo Paulo confirmou em 1 Coríntios. A gente pode estar fazendo uma análise em 1 Coríntios capítulo 5, como se preparar para a ceia do Senhor, ou mesmo para a Páscoa, não é? Se você quer celebrar a Páscoa, e por temor a Deus, por entender as coisas espirituais, entendendo que ali Deus tirou as pessoas do Egito e salvou o seu povo, que o Jesus Cristo era o Cordeiro, né? Que o pão é a palavra de Deus, que o sangue é o sangue que nos purifica todo pecado, que as ervas amargas significam o tempo amargoso que passamos no pecado, sem esperança de vida eterna, sem esperança. E hoje nós temos a Cristo e temos a esperança de vida eterna e a esperança para a solução de todas as coisas que vêm contra a nossa vida, não é verdade? Então, o apóstolo Paulo trouxe um mandamento para que a gente santificasse, assim como Jesus santificou no templo, naquele dia que estavam vendendo as coisas, não estavam se preparando para a Páscoa, né? Tendo um coração puro,
coração preparado para celebrar o Senhor na simplicidade do evangelho da época, né? Então, o que foi que aconteceu? O apóstolo Paulo se preocupou em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, ou seja, o pão sem fermento, sem ser tão saboroso, porque tem dia que a gente tem que estar separado para Deus, para fazer uma autoanálise da nossa vida, para chorar, para se arrepender, né, de nossos pecados. Nós, porque somos pecadores. Então ele diz: assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos, aí ele traz um mandamento. Isso é mandamento para a nova aliança, para o novo e vivo caminho. Pelo que façamos festa, não com fermento velho. Ora, se o pão não tinha fermento na época, e por que ele está falando de fermento? Porque era o que tinha no coração das pessoas, eram as excessivas vaidades. E nós somos vaidosos, nós gostamos das coisas boas, isso é todo ser humano, Deus preparou o ser humano para tal, mas o excesso, ele faz com que o homem se torne um doente espiritual. O excesso de vaidade, o excesso disso, o excesso daquilo. Então, Deus quer nos levar ao equilíbrio, quer fazer de cada um de nós um vaso novo. Pelo que façamos festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Então não pode ter mentira, não pode ter engodo, não pode, não, mas não tem nada a ver, não adianta, porque isso é contra a palavra de Deus, é contra o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, mano, a gente pode queimar nosso corpo, pode dar todas as riquezas para os pobres, se não tiver amor, de nada vale. Que amor é esse? Se a pessoa se queimou na fogueira por amor de alguém, se a pessoa deu todos os seus bens por amor de alguém, é porque tem uma questão muito importante: a vida eterna. Pai, se você ama teu filho, se você não liga para a vida eterna dele, você ainda está devedor no amor. Se você não liga para a alma dele, você ainda está devedor do amor. Você não ama verdadeiramente como o amor de Cristo. Que Cristo não agradou a todos porque ele queria salvar as pessoas verdadeiramente. Então eu, como pai, eu tenho que ensinar meu filho no caminho, tenho que inculcar a palavra de Deus, tenho que colocar nos umbrais da casa, como está escrito na Bíblia, tenho que colocar nas portas, na sua cama, a cobertura da sua cama tem que ter o nome de Jesus, não imagem de figuras. Tenho que estar falando todo dia, ensinando todo dia, ensinando o que é a Páscoa, ensinando o que é a ceia, o significado da ceia, o significado da Páscoa. E nós muitas vezes, como ministros da verdade, nós ensinamos nossos filhos a amar o ovo da Páscoa, que é um engodo, é uma mentira. Nós brincamos com nossos filhos, dizendo que não tem nada a ver quando se fala de um coelho que colocamos no lugar de Jesus, tirando a glória de Jesus e botando um coelho, blasfemando do Filho de Deus, blasfemando quando comemos e nos alimentamos de algo tão gostoso como é um chocolate, um ovo de chocolate, né? Nos alimentando de uma maneira saborosa, porque chocolate é muito gostoso. Nós colocamos por água abaixo os ensinamentos cristãos, não ensinamos, não damos testemunho para os nossos filhos, não damos testemunho para aquele que ainda não chegou na presença de Deus, porque não acreditamos, porque não obedecemos, porque negligenciamos o mandamento de Deus. Então ele diz: olha, pelo que façamos festa, isso, vamos festejar muito, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Eu não posso mentir para os meus filhos, eu não posso mentir para as pessoas, eu não posso envolvê-las e simplesmente dizendo que não tem nada a ver. Eu não posso nem aceitar um ovo da Páscoa
na minha casa, na minha vida, porque mesmo eu não celebrando dessa maneira, eu estou dizendo para todas as pessoas que são testemunhas, que eu acredito no engodo, que eu ensino com as minhas atitudes o engodo, né? E diz respeito a Cristo, o sangue sagrado do nosso Deus foi derramado na cruz. E o apóstolo Paulo, se preocupando com ele, disse: olha, não pode ser na maldade, na malícia, mas com asmo da sinceridade, e tudo na verdade. Então, amados, porque vai vir juízo. Em Atos capítulo 17, para você ter uma ideia. Então Jesus não se agrada disso, de jeito nenhum. Jesus sofre porque Ele ama cada um de nós, ama você. Então, Atos capítulo 17, versículo 29 e até o 31, diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação do homem. Abre aspas. Semelhante a ovo da Páscoa, o seu sangue, e a pessoa de Cristo semelhante a um coelho, fecha aspas. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, falando de Cristo, que é nosso advogado fiel, mas também é nosso juiz na sua volta. Amados, e alguém pode dizer: não, mas não tem nada a ver, isso se você for assim, você se tornará um religioso, porque leva tudo a pé da letra, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você: se alguém disser isso para você, eu quero te orientar numa coisa. Tem uma regência maligna que há na terra, que faz com que as pessoas se desviem da verdade, né? Nem todo mundo, mas uma grande parte se desviou da verdade. A gente vê em Jeremias que regência maligna é essa, no capítulo 5, versículo 26 em diante, diz aqui: porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se a caçapam os passarinheiros, fica aprendendo com os passarinheiros. Armam laços perniciosos com que prendem os homens. Então não quer desagradar você, quer que continue as mesmas coisas. Então muitos fazem isso, regido por um principado maligno, que é o que leva a gente a esconder a verdade. Às vezes não é nem mentir, é esconder a verdade. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso, se engrandecem e enriqueceram. Então, há muito disso por aí, né? Como há muitos que ensinam de uma maneira muito séria, homens de Deus, cristão, verdadeiro cristão, homens fiéis, como eu creio que você seja um desses. Eu estou batalhando para ser uma dessas pessoas. Não me julgo melhor do que ninguém, mas eu fui levantado por Deus para falar a verdade. Então, toda vez que você come o ovo da Páscoa e ainda esquece até o nome de Cristo, porque assim, aí não vê isso na televisão, nós não vemos falar da Páscoa e colocando o nome de Cristo à frente, a gente vê ovo da Páscoa, sempre ovo da Páscoa, sempre ovo da Páscoa, quer dizer, entronizar um ovo sobre o trono de Deus no coração das pessoas que não têm entendimento, conhecimento acerca do assunto, né? E talvez você nem goste de estar ouvindo isso, mas eu amo você e quero abrir teus olhos para isso. Tá bom? Cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Deus te ama, eu te amo também, e estamos juntos, porque não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores, e eu estou junto com você, me lapidando pela palavra de Deus, procurando obedecer. Vamos chegar ao dia da nossa perfeição,
estamos juntos nessa, tá legal? Como um barro na mão do oleiro, que estejamos nós na mão do nosso Deus. Mas não blasfememos contra a pessoa de Cristo, contra o seu sangue tão precioso derramado na cruz do Calvário. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Que a família de vocês receba uma chuva de bênção da parte de Deus. Amém. E até outro dia, se Deus quiser.